Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 20. O Tabuleiro Queima. Edição especial. O Crepúsculo de Onade. Por L. Kael Morkan, correspondente político do Diário Arcano. O Império não caiu em um único dia. Nem em 2 anos. Nem cairá em 1000, dizem os otimistas. Mas bastou apenas um dia para que começasse a apodrecer em silêncio, um apodrecimento doce e disfarçado, escondido sob véus de ouro e cortesia. Foi no fim de novembro, quando o sino imperial dobrou pela última vez anunciando a morte de Sua Majestade, o Imperador Noriel, que as fundações do mundo começaram a rachar. A notícia atravessou Onade como uma praga luminosa. Do centro reluzente de Pantarion às aldeias esquecidas de Ventras, ninguém permaneceu intocado. Homens simples ajoelharam-se em lágrimas. Nobres selaram portas e começaram a sussurrar. Tudo e todos passaram a andar sobre ovos. O luto, decretado por 2 anos, parecia mais uma trégua forçada, o tipo de silêncio que antecede um terremoto. Mas o golpe final viria de outro nome. Um nome que, até então, simbolizava orgulho e força: Celestine Black. Sua morte, ocorrida em circunstâncias ainda nebulosas, não apenas chocou as altas casas, como detonou uma reação em cadeia que o próprio Império não soube conter. O duelo em Babylon, entre a herdeira dos Black e o jovem Thorne, converteu-se em tragédia, e essa tragédia em munição política. Em poucas horas, os jornais mágicos, os mensageiros rúnicos e até as árvores falantes repetiam as mesmas palavras: Celestine Black está morta. E o culpado tem nome. O sobrenome Thorne, outrora sinônimo de sabedoria e respeito, transformou-se num fardo amaldiçoado. O que antes era reverência tornou-se repulsa. A opinião pública, sempre volátil, os transformou de patronos da magia moderna em vilões de contos noturnos. As 12 casas, que antes disputavam entre si o favor imperial, uniram-se em algo raro: silêncio calculado e interesse comum. Logo após o funeral imperial e o anúncio da ascensão de Elaia, a chamada governante do caos, que assumirá o trono ao fim do luto, o patriarca da Casa Black convocou um conselho das 12. Sob os vitrais da Torre de Mitra, onde o ouro reflete a luz como se recusasse a escurecer, reuniu-se a nata do Império. Nenhuma palavra foi dita sem intenção. Nenhum olhar foi trocado sem veneno. Ali, em meio a taças intocadas e promessas veladas, decidiu-se o destino dos Thorne. A reunião não durou mais que 1 hora. As atas não foram registradas. Mas o resultado era visível. Sullivan Thorne, antigo diretor de Babylon, foi oficialmente acusado de negligência e cumplicidade na morte de Celestine. O que antes era um pilar de estabilidade intelectual transformou-se em símbolo de decadência moral. Sua prisão, conduzida pelos próprios Jaegers, comandados por Fior, o mestre das guerras, marcou o início do que os jornais chamam hoje de um inverno silencioso. Nas sombras desse inverno, as casas se dividiram. Algumas alinharam-se à futura imperatriz Elaia e a seu irmão Átrio, buscando estabilidade. Outras seguiram a manipulação sutil da rainha Wyn, cujo poder ecoa através de seus filhos: Fior, comandante das legiões, e seu Ti, duquesa de Feuclite e líder do lendário Zodíaco, uma ordem de espiões e feiticeiros. Há ainda aqueles que murmuram apoio à enigmática Dunamis, a terceira esposa de Noriel, uma mulher que ninguém jamais viu o rosto, e cujos gêmeos, Aetais e Kinesis, governam Ykert sob véus de bruma e profecias. E no centro de todas as intrigas, ainda intocado, repousa o nome sussurrado pelos oráculos: Kainosais, o filho que ainda habita o ventre da mãe, mas já é visto como o fio condutor do destino final de Onade. Enquanto os nobres traçavam alianças e conspirações, a Casa Black movia-se com precisão cirúrgica. Sua influência infiltrou-se nos conselhos imperiais, nas academias, nas redações dos jornais encantados, nas bocas dos ministros e nas sombras dos tribunais. A vingança se vestiu de justiça. O luto de Celestine tornou-se bandeira, e seu nome, um estandarte erguido contra os Thorne. Em Babylon, o eco dessas decisões se fez sentir de forma imediata. Os corredores antes vibrantes, cheios de feitiços, risadas e desafios, mergulharam num silêncio denso. O clima era de vigilância e suspeita. O riso se tornou sussurro, o debate, crime de audácia. Todos sabiam que o julgamento se aproximava, e o nome de Elian Thorne era repetido entre lábios temerosos,
como se pronunciá-lo fosse conjurar o azar. Nos bastidores, os Black consolidavam sua vitória. A morte da filha mais jovem, antes ignorada e subestimada dentro da própria linhagem, transformou-se em oportunidade política. O sacrifício involuntário de Celestine Black reergueu o poder da família, oferecendo-lhes a justificativa perfeita para retomar o controle sobre Babylon, as academias de magia e, por extensão, a própria narrativa do Império. No final de dezembro, Onad respirava um ar pesado e gélido. O Império ainda brilhava, mas era um brilho enganador, reflexo de um ouro que começava a trincar por dentro. As casas diziam servir ao trono, mas cada uma afiava sua lâmina nas sombras. Os jornais falavam de luto, mas escreviam sobre poder. E, em meio a tudo isso, o nome Torne, uma vez símbolo de honra, tornava-se sinônimo de heresia. O apodrecimento não é barulhento. Ele começa em silêncio, escondido em salões dourados, nas palavras medidas e nos brindes que selam traições. E foi assim, sem um tiro, sem uma explosão, que o Império Noriel começou a ruir, não sob o peso de uma guerra, mas sob o perfume doce da vingança. O fim de dezembro chegou com um frio que parecia nascer das paredes de mármore de Babylon. Do lado de fora, a neve caía em flocos lentos, derretendo antes de tocar o chão, como se até o inverno tivesse medo de se firmar ali. A cidade dormia sob um silêncio estranho, e a academia, antes viva, agora soava como um lugar que não queria mais ecoar nenhum som. A convocação de Helena veio ao amanhecer. Nenhum aviso, nenhuma formalidade. Apenas uma carta com o selo imperial e uma frase seca: compareça ao Conselho de Regência. Não havia convite mais frio que esse. Quando entrou na sala circular, o murmúrio cessou como se alguém tivesse cortado o ar. 20 cadeiras douradas formavam um círculo perfeito em torno de uma mesa de cristal. No centro, o brasão imperial flutuava suspenso, girando devagar. Nenhum dos presentes se levantou. Nem mesmo os mais antigos. Senhora Torne, começou Orvin, o ministro mais velho, ajeitando o colarinho com dedos trêmulos, todos lamentamos os últimos acontecimentos. Mas a verdade é que Babylon precisa se manter neutra. O Império vive um momento delicado, e a Academia não pode se tornar um campo de disputa. Helena permaneceu em silêncio. O olhar dela percorreu os rostos, um por um, como quem conta soldados num campo inimigo. Ninguém a encarava diretamente. Alguns fingiam ler relatórios, outros olhavam para o brasão no centro da mesa, como se aquele símbolo pudesse protegê-los. Então é isso, disse por fim, a voz baixa, firme. Estão me pedindo que abandone Babylon. Orvin respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquela resposta dezenas de vezes. Não se trata de abandono. Apenas um afastamento, temporário. Até que as investigações estejam concluídas. Investigações, repetiu Helena, com um meio sorriso. É assim que chamam conveniência, agora? Ninguém respondeu. O silêncio se estendeu, pesado, denso. Do lado de fora, o som distante do vento batendo nos vitrais lembrava um gemido contido. Helena apoiou as mãos sobre a mesa. O anel prateado que Sullivan lhe dera anos atrás captou a luz e devolveu um brilho frio. Há décadas mantenho Babylon de pé enquanto todos vocês dormem em suas poltronas douradas. E agora vem me pedir que me afaste porque um grupo de velhos quer mostrar ao Império que ainda manda em alguma coisa? Orvin tentou manter o tom calmo. A decisão não é pessoal, Senhora Torne. Há acusações sérias, e a situação do seu neto tornou-se um problema que ultrapassa os muros da Academia. O nome de Elian pairou no ar como um feitiço proibido. O murmúrio contido começou, breve e incômodo, até a porta se abrir com um estalo. A entrada de Maris Black quebrou o clima como uma lâmina. O som dos saltos dela ecoou firme pelo piso de mármore, e, por um instante, parecia que o frio entrava junto com ela. Vestia preto da cabeça aos pés, e o luto não suavizava seus traços, apenas os tornava mais nítidos. Ela não pediu licença. Fico surpresa que ainda haja discussão, disse, andando devagar até o centro. O garoto matou minha filha. Não há o que discutir. Alguns dos ministros tentaram interromper, mas ela ergueu uma mão e o silêncio voltou a reinar. A Casa Black exige justiça. E se o Conselho de Regência serve a algum propósito, é para garantir que os assassinos não andem impunes pelos corredores da nossa academia. Helena respirou fundo. O ar parecia pesado demais, e, mesmo assim, sua voz saiu calma. A senhora fala de justiça ou de vingança? Maris virou-se para ela, o olhar cortante. Chame como quiser.
Minha filha está morta, e o seu neto vive. Para mim, isso basta. Um leve estremecimento percorreu o salão. Orvin pigarreou, tentando trazer o debate de volta à formalidade. Senhora Black, este conselho não está autorizado a discutir pena capital. Nosso papel é apenas garantir a estabilidade da academia. Estabilidade? Maris riu, sem humor. Chama de estabilidade quando um assassino é protegido dentro dos muros da maior instituição de Onad? Helena deu um passo à frente. Cuidado com o que diz. Meu neto não é assassino. Ele está sendo usado por gente como você, e a voz dela cresceu, vibrando nas paredes. Gente que precisa de um inimigo para continuar mandando. O ar pareceu vibrar por um instante. Um dos guardas à porta levou a mão à arma. Os vitrais tremeram. Helena não levantou a voz, mas a força contida nela era quase palpável. Se quiser me acusar, faça isso com provas, continuou. Mas não toque em Elian. Nem com palavras. Orvin se levantou, tentando apaziguar. Por favor, estamos aqui para decidir sobre Babylon, não para discutir vinganças pessoais. Babylon é o que está em jogo, cortou Maris. E sabemos bem quem a domina há décadas. Talvez seja a hora de lembrarmos a todos que esta academia pertence ao Império, não à família Thorne. As últimas palavras soaram como um decreto. O conselho começou a trocar olhares. Alguns concordavam em silêncio, outros apenas se mantinham imóveis, esperando que o pior passasse. Helena percebeu. Entendeu o que já estava decidido antes mesmo da reunião começar. Endireitou a postura e recolheu o orgulho. Então é isso, murmurou. O Império finalmente encontrou o inimigo que queria. Maris cruzou os braços. Chame de justiça, se preferir. Eu chamo de fraqueza, respondeu Helena, com frieza. Quando um império precisa destruir inocentes para se manter de pé, é porque já começou a cair. A sala ficou em silêncio. Nenhum dos ministros se moveu. Orvin abaixou a cabeça, as mãos trêmulas segurando os papéis que não ousava ler. Helena recuou um passo, o suficiente para não parecer vencida, mas para deixar claro que não jogaria o jogo deles. Cuidem de Babylon, disse, por fim. Mas lembrem-se, ela tem memória. E o que vocês fizerem hoje ecoará por séculos. Atravessou o salão sem olhar para trás. O som dos passos dela soou como o fechar de uma porta antiga. Quando desapareceu no corredor, os ministros soltaram o ar que seguravam desde o início. Maris ainda estava de pé. O afastamento dela é um bom começo, disse, em tom leve, quase satisfeita. O próximo passo é simples. O garoto será expulso. Orvin tentou argumentar. Senhora Black, isso ainda precisa ser votado. Vote o quanto quiser, ela interrompeu. O Império está assistindo. E quem quiser proteger um Thorne vai responder por isso. Ela recolheu as luvas, ajeitou o manto e saiu com a mesma calma com que entrou. Nenhum dos ministros a seguiu. Ninguém ousou. Do lado de fora, o vento levantava neve pelos degraus da escadaria principal. Helena parou ao pé da estátua de Pan, o fundador, e olhou para cima. As janelas da sala do conselho ainda brilhavam, mas não passavam de luzes frias em meio ao cinza do céu. A respiração dela saía em nuvens curtas, mas os olhos permaneciam firmes. Ela sabia que o Império apodrecia devagar, e que todo apodrecimento começa disfarçado de ordem. Não havia mais nada a dizer. O conselho havia falado por todos. E a partir daquele dia, Babylon pertenceria aos que confundiam poder com justiça. Mas Helena ainda tinha o anel no dedo. E enquanto o metal frio tocasse sua pele, ela não se consideraria derrotada. Lá dentro, as vozes voltaram a se erguer, discutindo decretos, prazos e assinaturas. Lá fora, uma mulher caminhava sozinha pela neve. E a história, silenciosa, mas atenta, registrava cada passo. Edição especial, Verdian o Herdeiro das Cinzas. Quem é, afinal, Elian Thorne? Por Nerys Valen, correspondente especial em Babylon. Dizem que o Império não se abala por um único nome. Mas há nomes que, quando sussurrados, fazem os corredores tremerem. O de Elian Thorne é um deles. Durante anos, a Casa Thorne foi sinônimo de estabilidade, sabedoria e diplomacia. O grande arquimago Sullivan Thorne, diretor de Babylon e conselheiro da coroa, era visto como o homem que mantinha o equilíbrio entre as 12 grandes casas. Mas hoje, o nome que outrora evocava respeito está manchado por acusações e tragédias.
A morte de Celestine Black, filha do Duque Dandarius Black, reacendeu feridas antigas e velhas desconfianças. A acusação é direta. Elian Thorne, neto de Sullivan, teria sido responsável por sua morte durante um duelo que terminou em tragédia. Mas a história, como sempre, é muito mais complexa do que os tribunais e os jornais gostam de admitir. O passado que não morreu. Poucos se lembram, ou fingem não lembrar, que esta não é a primeira vez que o nome Thorne aparece ligado à morte de um herdeiro de uma das 12 casas. Um ano atrás, o então estudante Valen de Arcat, filho mais novo do Duque Aetherion Elendar de Arcat, governante de Elfen, sucumbiu à corrupção da mana e transformou-se numa criatura que os anciãos chamam de pseudo-demônio. O ataque aconteceu nas catacumbas de Babylon, durante uma caçada aos possíveis fragmentos do Lorde das Trevas. Elian, acompanhado de Jonas Lupércio e Calista Virelli, foi o primeiro a enfrentar Valen. O embate foi devastador. Testemunhas que viram Valen alguns minutos antes relatam que o garoto de Arcata havia perdido completamente a consciência. O que restava dele era pura energia corrompida. No confronto, os 3 alunos conseguiram impedi-lo, ao custo de sua vida. Mas o Império escolheu não punir ninguém. Quando questionado sobre a ausência de represálias, o Duque Aetherion foi breve. Meu filho não morreu pelas mãos de outro jovem, mas pela mão da própria corrupção. Há lutos que não pedem vingança. Palavras que selaram o caso, oficialmente. O Ministério, no entanto, não esqueceu. E tampouco o público. Muitos afirmam que foi Sullivan Thorne quem interveio pessoalmente, assumindo a responsabilidade política pelo incidente e desviando o olhar das famílias. Se não fosse por ele, Elian teria sido expulso e talvez preso, comenta um ex-membro do conselho sob anonimato. Sullivan sabia que o Império precisava de silêncio mais do que de justiça. E ele pagou o preço. As cinzas de Babylon. Enquanto o trio enfrentava o garoto de Arcat, uma tragédia ainda maior atingia a Academia Babylon, o ataque de Isabella, filha adotiva dos próprios Black. Numa noite que Babylon jamais esqueceu, Isabella, movida por forças que até hoje ninguém compreende, lançou um ataque devastador contra a escola. Professores, alunos e funcionários foram mortos em questão de minutos. Os jardins viraram crateras. Os muros, cicatrizes. O ataque foi parado com a chegada de Sullivan com a ajuda dos Jaegers, mas o que se tem a dizer é que o ataque poderia nunca ter acontecido se o diretor estivesse na escola para protegê-la como é o seu dever. O patriarca dos Black simplesmente declarou que a casa arcaria com todos os custos de reparação. Dinheiro, como sempre, comprou silêncio, escreveu na época o colunista político Faerus Lon. Mas o estrago não se apagou. Com o tempo, começaram a circular teorias de que o ataque de Isabella só foi possível porque as barreiras protetoras de Babylon estavam enfraquecidas, resultado direto da missão de Elian e seus amigos para localizar os fragmentos do Lorde das Trevas. Em outras palavras, sem querer, o trio teria aberto as portas para o desastre. O herdeiro e o fardo. Agora, o passado retorna como um eco. A morte de Celestine Black reacendeu tudo o que o Império tentou enterrar. Os Black, que permaneceram em silêncio quando Isabella matou dezenas, agora clamam por justiça. E o nome Thorne, uma vez protegido pela autoridade de Sullivan e até mesmo pelo falecido imperador, tornou-se o alvo perfeito. Não é sobre Celestine, disse um ministro do ministério, fora dos registros. É sobre quem carrega o fardo do nome Thorne. O Império precisa de um culpado visível. A ironia é cruel. Quando Valen de Arcat morreu, o Império entendeu. Quando Isabella matou inocentes, o Império perdoou. Mas agora, diante da morte de uma Black, a justiça ganhou pressa e dentes. Sullivan Thorne foi preso sob acusação de negligência e conluiu. Helena von Noriel, sua esposa e ex-diretora de Babylon, foi afastada de seu cargo. E Elian Thorne, o garoto que já enfrentou demônios, tornou-se o vilão de um novo conto. A voz do Império. O público se divide. Há quem veja Elian como símbolo da decadência moral das grandes casas. Outros o enxergam como um bode expiatório, o preço que o Império cobra para preservar a aparência de ordem. Nos cafés de Ventras, ouve-se murmurar que a queda dos Thorne era questão de tempo. Nas tavernas de Mitra, dizem que Helena prepara algo que os Black não esperam. E em Babylon, onde tudo começou, os estudantes aprenderam a andar em silêncio, evitando o nome que o mundo parece odiar. Um professor que pediu anonimato comentou: as pessoas esquecem que Elian é só um garoto. Ele salvou vidas. Fez o que precisava ser feito. Mas o Império tem memória seletiva.
perdoa quem tem poder, pune quem não tem. Entre heróis e monstros. A história se repete, mas o público muda. E, em Onad, a linha entre heróis e monstros é mais fina do que o ouro dos salões imperiais. Elian Thorne é o nome no centro dessa linha, um jovem herdeiro entre sombras de tragédias, alianças e mentiras. Talvez culpado. Talvez apenas o espelho onde o Império se recusa a se enxergar. Enquanto o julgamento se aproxima, os sinos de Babylon permanecem mudos. E nós da Verdia nos perguntamos: se o Império escolhe um novo culpado toda vez que teme o próprio reflexo, quem será o próximo? O vento soprava com um calor brando sobre a baía de Arven. O inverno já não parecia tão cruel ali, o frio se misturava à luz do sol, criando um ar ameno que fazia a pele arrepiar mais pela lembrança do passado do que pela temperatura. O lago se estendia até o horizonte, calmo e dourado, refletindo as colinas cobertas de árvores. O som das águas batendo nas pedras soava como uma respiração antiga, paciente. Era um som que parecia entender o que ele não conseguia dizer. Elian caminhava devagar sobre o cais de madeira. As botas deixavam marcas úmidas nas tábuas, e por um instante, ele se perguntou quantas vezes já estivera ali tentando se sentir parte de algo, do vento, da água, de qualquer coisa que não fosse a culpa. O casaco estava aberto, o cachecol pendia frouxo, e o olhar distante se perdia na névoa suave que cobria o centro da baía. Havia dias em que o mundo inteiro parecia cinza, mas naquela tarde, o cinza tinha uma beleza quieta. 2 meses haviam passado desde o último inverno de Babylon. 2 meses desde que tudo ruíra, e, ainda assim, a dor parecia recente, como se tivesse se alojado nele de modo silencioso e permanente. Às vezes, achava que o tempo não estava curando nada, apenas ensinando a suportar. O julgamento do avô se aproximava a cada notícia, e Helena, exausta, lutava contra um império que fingia buscar justiça. Elian tentava ajudá-la, mas o peso das palavras culpado e traidor ainda o acompanhava por onde passava. A baía era o único lugar onde ele se permitia respirar. Ali, o som do vento parecia mais honesto do que qualquer voz humana. Ele se sentou na beira do cais e observou a superfície da água. Havia pequenas folhas flutuando, sombras de pássaros passando acima, e o reflexo trêmulo de um sol pálido que teimava em brilhar mesmo entre nuvens. Por um momento, pensou em fechar os olhos e desaparecer junto com o reflexo. Achei que era você. A voz veio leve, atravessando o ar como uma lembrança. Elian virou o rosto e viu Yuna parada a alguns passos. Ela segurava o capuz com uma das mãos, o cabelo negro balançando ao vento. Tinha o rosto sereno, mas os olhos guardavam algo mais fundo, uma tristeza antiga, talvez. Não imaginei que alguém viesse até aqui. A voz dele soou rouca, sem força. Nem eu. Ela sorriu de canto. Mas ouvi dizer que esse lugar ajuda quem carrega demais por dentro. Ele a observou por um momento. Yuna caminhou até o cais e parou ao lado dele. O peso dos passos quase não se ouvia. Ela parecia pertencer àquele silêncio. Não lembrava que você gostava de andar por aí. Ele murmurou. Pensei que passasse os dias na torre, cercada de livros e reuniões. Eu fujo das reuniões sempre que posso. Ela soltou o capuz e deixou o vento brincar com os fios de cabelo. É difícil respirar quando todo mundo quer parecer sábio. Elian soltou um som curto, quase um riso, mas sem alegria. Então você vem aqui para fugir também. Talvez. Os olhos dela acompanharam o reflexo do lago. Mas às vezes eu só quero lembrar que o mundo continua, mesmo quando parece parado. O silêncio entre os dois se estendeu, mas não era desconfortável. As ondas batiam devagar no cais, e o sol refletia nos olhos de Yuna de um jeito que fazia o tempo parecer suspenso. Você está diferente. Ela falou sem olhar para ele. Elian demorou a responder. Diferente para melhor ou pior? Para mais verdadeiro. Ela o olhou de relance. Como alguém que parou de se esconder. Ele baixou o olhar. Eu não me escondo. Se esconde sim. Só não percebe. A voz dela era mansa, sem acusação. Às vezes a gente se esconde atrás do que tenta consertar. Elian ficou quieto. A água balançava num ritmo lento, e o reflexo do céu tremia junto. Por dentro, ele queria responder, dizer que ela estava errada, mas algo nele sabia que não estava. Eu não posso ficar parado. Murmurou, quase num sussurro. Se eu parar, tudo desaba. Às vezes deixar desabar é o único jeito de construir de novo. Ele ergueu o olhar e encontrou o dela.
Havia uma firmeza tranquila em Yuna, não uma coragem de quem nunca temeu, mas a serenidade de quem aprendeu a caminhar mesmo com medo. Eu não sei se consigo. Ele disse, baixo. Consegue. Ela falou como quem tem certeza. Você só está cansado demais para acreditar. O vento soprou mais forte, levantando pequenas ondas e trazendo cheiro de sal e resina. Elian respirou fundo. Tudo o que fiz desde aquele dia foi tentar arrumar o que sobrou. Minha avó mal dorme, meu avô espera por um julgamento que já está decidido, e eu só continuo. Continuar é um ato de coragem também. Yuna se abaixou e passou os dedos na água fria. Às vezes é o bastante. Não para mim. Ele apertou as mãos, olhando o horizonte. Eu preciso fazer mais. Preciso provar que eles estão errados. Ela o olhou com doçura. E se o que precisa provar não for para eles? Elian franziu o senho. Como assim? Talvez seja para você mesmo. Respondeu, num tom baixo. Às vezes a gente luta contra o mundo para não encarar o espelho. O silêncio voltou. O som do lago preenchia os espaços entre as palavras. O sol começava a descer, tingindo a água de dourado e rosa. Você fala como minha avó. Ele sorriu de leve. Então é um elogio. Ela brincou, sorrindo também. Gosto dela. Tem olhos de quem já viu demais e ainda assim escolhe acreditar. É isso que me assusta nela. Murmurou. Como alguém pode continuar acreditando depois de perder tudo? Yuna se levantou, olhando o horizonte. Porque quem perdeu tudo não tem mais o que temer. Só o que reconstruir. Elian ficou em silêncio por um longo tempo. As palavras dela pareciam encontrar espaços dentro dele que nem sabia que estavam vazios. O som do vento e da água se misturava ao ritmo do próprio coração. Às vezes sinto que carrego o peso do nome Thorne como uma sentença. Disse ele, olhando o reflexo distorcido da própria imagem no lago. Que tudo o que faço é uma tentativa falha de provar que ele ainda vale alguma coisa. Yuna virou o rosto para ele. E se o nome for só um eco? E se o que realmente importar for o som que você escolher fazer a partir dele? Elian a olhou em silêncio. A forma como ela falava o desarmava, sem promessas, sem respostas prontas. Apenas verdades simples, que doíam porque eram reais. Você acredita mesmo que dá para mudar tudo isso? Ele perguntou, com um tom entre esperança e descrença. Não tudo. Ela respondeu. Mas o suficiente. Às vezes basta mudar o olhar de uma única pessoa para mudar um destino inteiro. O sol já tocava as colinas, e o céu começava a se tingir de laranja e lilás. Pequenas partículas de luz flutuavam sobre a água, refletindo como faíscas douradas. Havia algo de mágico naquilo, sutil, quase imperceptível, mas presente. Eu queria enxergar o mundo do jeito que você vê. Elian disse, sem encará-la. E eu queria te emprestar o que me faz acreditar. Respondeu, com um sorriso leve. Mas essas coisas só se aprendem quando a gente sangra por elas. Ele a olhou, surpreso. Você também sangrou? Yuna hesitou. O vento mexeu nos cabelos, e por um instante, algo brilhou em seu pescoço, um pequeno pingente dourado em forma de sol. Todo mundo sangra por algo que ama. O que muda é se a gente deixa a ferida virar cicatriz ou não. Elian respirou fundo, olhando o reflexo dourado da luz no rosto dela. Eu não sei se consigo esquecer. Não precisa esquecer. Disse, suave. Só precisa aprender a olhar sem se perder de novo. Por um momento, nenhum dos dois falou. O mundo parecia quieto, como se escutasse. O som das ondas era constante, e o ar carregava um calor leve que não vinha do sol, mas da presença deles ali. Yuna então deu um passo à frente, ficando bem ao lado dele. Você sabe o que gosto na Baía de Arven? Perguntou, com um sorriso. O que? Que ela reflete tudo, mas nunca guarda nada. Respondeu, olhando a água. É como se lembrasse e esquecesse ao mesmo tempo. Acho que o mundo devia ser mais assim. Elian acompanhou o olhar dela. E se a gente afundar demais? Então a água nos devolve, mais leves. Disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele riu baixo, e o som pareceu estranho depois de tanto tempo. Você fala como se já tivesse estado lá embaixo. Talvez eu tenha. Respondeu, sem explicar. Mas sempre volto à superfície. O sol mergulhou por trás das colinas. O lago se tornou um espelho líquido de cores quentes.
Por um instante, o mundo inteiro pareceu feito de luz. Yuna se virou e começou a caminhar de volta pela madeira. Parou a poucos passos, olhou por cima do ombro e disse, com a voz leve: "O que você fizer a partir daqui, Elian, não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro." Ele a observou se afastar. O pingente dourado brilhou uma última vez antes de sumir sob o manto escuro. A brisa moveu o ar, e o som da água pareceu responder à partida dela, um som suave, quase humano, como se dissesse volte. Elian ficou ali, parado, o rosto voltado para o horizonte, o peito leve e pesado ao mesmo tempo. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não o incomodou. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma verdade, o silêncio que fica quando as palavras já cumpriram o seu papel. A Baía de Arven respirava com ele. E, de algum modo, Elian sentiu que também estava começando a respirar de novo. A sala principal da Torre Baku respirava como um gigante adormecido. As paredes, altas e escuras, pareciam guardar ecos de vozes antigas, e a luz verde da lareira se movia como se tivesse vontade própria. As chamas dançavam dentro da pedra negra, cuspindo reflexos esmeralda nas janelas e nas tapeçarias que tremulavam com o vento gelado vindo dos vitrais abertos. Era um lugar de silêncio pesado, o tipo de silêncio que parecia pensar por si mesmo. Elian estava sentado diante do fogo, o olhar fixo nas labaredas. O calor não o alcançava. Sobre a mesa ao lado, um jornal dobrado exibia manchetes que se repetiam há semanas. Família torna em silêncio enquanto a verdade vem à tona. O herdeiro acusado se esconde atrás dos muros de Babylon. Abaixo, uma caricatura dele, com olhos sombreados e expressão vazia, o fazia parecer um fantasma. Ele folheou as páginas com desdém. Os 12 jornais imperiais se revezavam nas mesmas mentiras, o ministério negava qualquer ligação com magia das trevas, e o retorno do grande demônio era tratado como superstição popular. Nenhuma menção a Helena. Nenhuma sobre Caelum. Só o mesmo veneno elegante, espalhado como perfume entre colunas de opinião. A chama estalou. Por um segundo, Elian pensou ter ouvido seu nome. As chamas ficaram mais altas, adquirindo um tom vívido de verde profundo. O ar da sala se moveu, o calor se intensificou, e um redemoinho de energia tomou conta da lareira. Um som agudo cortou o silêncio, e uma carta foi cuspida das chamas, girando no ar até cair aos pés dele. O selo imperial, dourado e nítido, brilhava sob a luz verde. Elian ficou imóvel por um instante. Então pegou o envelope e o abriu com os dedos trêmulos. Notificação oficial: o julgamento do herdeiro Elian Thorne ocorrerá dentro de 7 dias, nos salões de justiça de Onad. A presença é obrigatória. A sentença será proferida após a audiência pública. Nenhum carimbo do Ministério da Magia. Nenhuma assinatura pessoal. Apenas uma marca, o selo frio da coroa. O papel tremeu em suas mãos. O fogo refletia nos olhos dele como se tentasse apagar o brilho. Por um momento, o mundo inteiro pareceu se comprimir dentro daquela sala. As chamas, o som do vento, o bater distante de um relógio, tudo se misturava com a pulsação acelerada em seu peito. Ele respirou fundo. Uma vez. 2. E rasgou o papel ao meio. As metades caíram no chão, consumidas pelo fogo antes que tocassem o tapete. Elian encostou o cotovelo no joelho e as mãos no rosto. O ar da torre parecia mais denso. Nenhum sinal da avó há semanas. Nenhuma carta. Nenhuma notícia de Caelum. Helena desapareceu em reuniões, e o ministério, quando respondia, enviava respostas vazias, escritas por burocratas que nunca haviam pisado em Babylon. Ele se sentia preso. Preso entre muros e ordens, entre a culpa e a raiva, entre um passado que não passava e um futuro que já estava decidido sem ele. Elian Thorne, o que perdeu tudo. Ele murmurou, repetindo o título de uma das colunas. É isso que restou. Uma manchete. O fogo crepitou em resposta, cuspindo faíscas verdes. Foi então que ouviu passos. 2 pares, firmes, ecoando pelo corredor. Ele se levantou devagar, o olhar ainda pesado, quando a porta se abriu. Calista entrou primeiro. O uniforme preto da Torre Baku contrastava com o brilho metálico dos botões e com os olhos verdes metálicos dela. Logo atrás, Jonas surgiu, ajeitando o colarinho com o mesmo ar descontraído de sempre, embora os olhos denunciassem cansaço. Elian piscou, confuso. O que? O que vocês estão fazendo aqui?
A voz saiu rouca, descrente. Vocês não podem entrar. Jonas ergueu as sobrancelhas, abrindo um sorriso torto. Surpresa! Parece que agora podemos. Calista deu um passo à frente. Fomos transferidos. Elian franziu o senho. Transferidos? Para Baku? Isso é impossível. Não é mais. A voz dela era calma, mas havia indignação nas entrelinhas. A nova direção decidiu que todos os alunos sem linhagem pura ou com ascendência humana parcial serão movidos para Baku. Efetivo imediato. Por um momento, Elian não respondeu. O som do fogo pareceu se tornar distante. Isso é segregação. Murmurou. Eles estão nos dividindo. Jonas deu de ombros, embora o sorriso não alcançasse os olhos. Chamaram de reorganização pedagógica. Parece melhor nos relatórios. Elian se afastou um passo, passando a mão pelos cabelos. Eles estão transformando Babylon no que meu avô sempre lutou para evitar. O silêncio se instalou. O fogo estalava entre eles, projetando sombras verdes nas paredes. Elian respirou fundo e olhou para os dois. E por que vocês aceitaram? Não tivemos escolha. Jonas jogou a mochila no sofá e caiu sentado, exausto. Ou isso, ou suspensão até o fim do semestre. E sabe como minha família é com suspensão. A minha família não sabe o que acontece em Onad, então para eles isso é só uma transferência de dormitório. Elian se apoiou na mesa, pensativo. O fogo tremulava em seu rosto, realçando as sombras sob os olhos. Isso é o começo de algo. Eles estão preparando o terreno. Para o julgamento? Perguntou Jonas. Elian assentiu. E para o que vier depois? Calista cruzou os braços. Então você recebeu. Ele a olhou. A carta? Ela assentiu. Sim. Um corvo imperial passou sobre os dormitórios há pouco. Todos viram. Ótimo. Ele riu sem humor. Transformaram o meu julgamento em espetáculo. Jonas se inclinou para frente, a voz mais baixa. O que vai fazer? Elian ficou em silêncio por alguns segundos. A chama verde refletia nas íris escuras, dando-lhe um ar quase espectral. Não sei. Mas não vou assistir quieto enquanto decidem o destino da minha família. Calista deu um passo à frente. Se fizer qualquer coisa precipitada, eles vão usar contra você. Se eu não fizer nada, eles vencem. Respondeu, firme. Jonas passou a mão pelo rosto. Cara, às vezes esqueço que você nasceu para ser manchete. Sorriu de leve. Mas, se for se meter em confusão, avisa antes. Quero estar longe o bastante para dizer eu avisei, mas perto bastante para ajudar. Elian não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Continua o mesmo. E você continua o herói trágico. Jonas deu um tapinha no ombro dele. Tá faltando uma capa preta só. Calista suspirou, mas o canto da boca denunciou um sorriso contido. Vocês dois não mudam. Elian olhou para ela. Alguém precisa lembrar que ainda existe leveza. Ela segurou o olhar dele por um instante, depois desviou para o fogo. Leveza é um luxo quando o mundo está desmoronando. Justamente por isso é importante. Jonas murmurou. Se a gente parar de rir, eles ganham de vez. A chama pareceu concordar, tremulando num tom mais claro. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, era um tipo de trégua silenciosa entre os três. Elian se abaixou, pegou o jornal e o jogou no fogo. As chamas engoliram as manchetes mentirosas com um estalo. Queimem as mentiras, então. Disse ele, baixo. E que venha o que tiver que vir. Jonas se recostou, observando o fogo. Você fala bonito até quando tá para ser condenado. É um domingo, Elian respondeu, com um meio sorriso. Ou uma maldição. Calista o observou em silêncio por um instante. Depois, com um tom mais suave, falou. Seja o que for, você não vai enfrentar sozinho. Elian ergueu o olhar. A voz dela soava firme, segura, como uma promessa feita diante das chamas. Obrigado. Ele murmurou. De verdade. O fogo verde refletia no rosto dos três. Lá fora, o vento soprou, e o sino da torre marcou a hora. O futuro se aproximava, não com pressa, mas com o peso inevitável do que já havia sido decidido. E, ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, Elian sentiu algo próximo da coragem. Porque, mesmo cercado de muros, ainda havia quem ficasse ao seu lado. E isso, pensou,
Era o começo de qualquer resistência. A noite se arrastava preguiçosa. O vento batia nas janelas, e o luar escorria pelos vitrais como prata líquida. Dentro do quarto, o silêncio só era quebrado por um ronco alto, seguido de um som ainda pior. Elian fez uma careta e virou na cama. Sério, Jonas? Murmurou, tampando o nariz com um lençol. O outro nem se mexeu. Dormia de boca aberta, o braço pendendo para fora da cama, completamente alheio ao crime atmosférico que cometia. Elian suspirou e olhou para o teto. A luz verde que vinha da lareira do corredor entrava pelas frestas da porta, dançando nas paredes. O sono não vinha. As palavras da carta ainda queimavam na cabeça dele, misturadas ao vazio deixado pelas ausências. A raiva já não era chama, era cinza. E o cansaço, um tipo de febre silenciosa. Foi então que o ar da sala mudou. Uma brisa fria atravessou o quarto, e as sombras se moveram devagar, como se o ar tivesse ganhado forma. A chama do lampião piscou, e, num estalo suave, uma silhueta surgiu no canto. Você devia dormir melhor, garoto, disse uma voz rouca, carregada de ironia e familiaridade. Elian se sentou num pulo. Kaelon. O homem sorriu, aquele sorriso torto, quase insolente, que parecia zombar da própria morte. Os cabelos brancos desgrenhados, o casaco vermelho escuro com o colarinho virado, o olhar azul acinzentado que carregava o peso de quem já viu demais. Surpreso em me ver? Perguntou, com as mãos nos bolsos. Ou estava esperando uma carta do ministério para isso também? Elian piscou algumas vezes, sem acreditar. Como você entrou aqui? Kaelon deu de ombros, andando até a janela. Ninguém me proíbe de entrar em um lugar. Passou o dedo no vidro, desenhando um círculo no orvalho. Além disso, o mundo anda perigoso demais para deixar meu único sobrinho sem supervisão. O tom leve escondia algo mais fundo, algo que o tempo não apagava, preocupação. Elian respirou fundo. Você sumiu. Nenhuma carta, nenhuma mensagem. Eu achei que eu tivesse sido pego. Kaelon o interrompeu, sem olhar. Quase. Mas quase é uma palavra que eu gosto. Virou-se, e o sorriso diminuiu, tornando-se humano. E você, meu garoto? Segurando tudo sozinho? A voz dele quebrou as defesas de Elian como se fossem vidro fino. Nenhum professor o chamava assim. Nenhum conselheiro, nenhum membro do conselho. Só Morgana e Kaelon. Tentando. Respondeu. O julgamento vai ser daqui a uma semana. Eles estão me tratando como se eu fosse um criminoso. Kaelon se aproximou devagar, o olhar mais sério agora. É isso que eles querem que você acredite. Se fizer você duvidar de si mesmo, eles vencem sem precisar de esforço. E se eu for culpado? Elian murmurou, quase sem querer. Kaelon parou. Depois, se abaixou diante dele, apoiando as mãos nos joelhos, para ficar na mesma altura. Ouça, Elian. Culpado é quem escolhe o medo no lugar do que é certo. E você nunca escolheu o medo. Você é um Torne, e os Torne nunca se amedrontam. O olhar dele era firme, e havia ali algo que o fogo não podia apagar. Elian tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Kaelon deu um meio sorriso. É estranho, né? Crescer achando que o mundo vai te proteger, e descobrir que é você quem tem que proteger o mundo. Ele se levantou, caminhando pelo quarto como quem inspeciona um velho campo de batalha. Sua mãe também era assim. Cabeça dura, coração bom demais para política. Ela realmente queria que você não fizesse parte desse jogo, mas olha o que aconteceu, fracassamos com ela. Elian abaixou o olhar. Não se preocupe, garoto, disse Kaelon. Eu e seus tios vamos consertar tudo isso. Não se preocupe. O silêncio caiu entre eles, pesado e terno. Do outro lado da sala, Jonas roncou alto e soltou outro som nada sutil. Kaelon olhou na direção dele e fez uma careta teatral. Meu Deus, isso é uma arma biológica. Você tem certeza de que ele está vivo? Elian soltou uma risada curta, quase surpresa. Infelizmente, sim. Dorme como um ogro e fede como um dragão. Kaelon murmurou. Gosto dele. Claro que gosta. Elian respondeu, entre o riso e o alívio. Ele é o teu fã número 1. Kaelon se recostou na escrivaninha com um sorriso bobo. Preciso que ouça, Elian. As 12 casas estão se movendo.
Aqueles desgraçados querem fazer do julgamento uma amostra do que acontece quando alguém se volta contra as 12 grandes famílias. Enquanto o Império está em uma guerra sangrenta pelo trono, os 12 líderes estão se aproveitando desse vácuo de poder para eliminar os Torne da história. Eles vão usar você para provar que ninguém está acima deles, nem mesmo o Império. Elian fechou os punhos. Então me diga o que fazer. Kaelum balançou a cabeça. Ainda não. Por enquanto, só sobreviva. Guarde o que é seu. O resto, nós resolvemos depois. Nós? Perguntou Elian. Kaelum olhou, e o sorriso voltou, suave desta vez. Achei que já tivesse entendido. Estendeu a mão, firme. Não existe você e eu, garoto. Só nós. Elian segurou a mão dele. Por um instante, o mundo inteiro pareceu se alinhar. O toque trazia calor, segurança, um fragmento de lar perdido no tempo. Quando tudo isso acabar, disse Kaelum, baixando o tom, vamos sair daqui. A família vai comprar uma nova casa. Os Torne reunidos sob o mesmo teto novamente. Um lugar longe dessa política horripilante e dos joguinhos, longe das máscaras. Viver do jeito certo, entende? Você vai gostar dos outros. Elian olhou, e o coração apertou. Viver juntos? Claro. Kaelum sorriu. O que acha? Uma casa com vista pro mar, lareira decente, e um estoque infinito de café. Pelo outro lado vamos ter os charutos da Morgana, mas isso é o que significa família. Elian riu. E você cozinhando? Ei, sei fritar ovos. 3, se tiver sorte. O riso dos dois se misturou ao som da noite. Pela primeira vez em semanas, o ar do quarto parecia leve. Mas então, o olhar de Kaelum se desviou. Ficou distante, como se visse algo que Elian não podia. Vou precisar ir logo. Agora? Eles não podem me encontrar aqui. Ele ajeitou o casaco e andou até a janela. E não conte a ninguém que me viu. Nem para a mãe. Elian se levantou. Kaelum, se algo acontecer. Vai acontecer, garoto, o que sempre acontece. Interrompeu, sorrindo. Mas eu dou um jeito. Sempre dou. Subiu no parapeito e olhou para o sobrinho. Confia em você, garoto. O resto é ruído. Elian respirou fundo. Se cuida. Kaelum assentiu, o sorriso cheio de promessa. Prometo. E, num movimento rápido, desapareceu na noite, uma sombra contra a lua. O vento entrou, apagando o lampião. Elian ficou ali, olhando o vazio, deitou-se, o coração pesado e quente ao mesmo tempo. Jonas se virou na cama, murmurando algo sobre chocolates de tartarugas, e soltou outro peido triunfante. Elian sorriu no escuro. E, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.